João tem informação. Pois não, João? Tenho duas apurações aqui. A primeira é de Lauro Jardim, do Jornal Globo, dizendo o seguinte, que com a anuência de Jair Bolsonaro, o PL vai testar mais 2 nomes do partido em cenários para a disputa presidencial de 2026. O primeiro é de Eduardo Bolsonaro e o segundo do ex-ministro Rogério Marinho. Eduardo, nas últimas 2 semanas, assumiu que quer ser o candidato, claro que se o pai não puder concorrer, como ele sempre ressalta. A segunda apuração que eu trago é de Gustavo Uribe e Isabel Mega, da CNN. Gustavo Uribe, como é que ele chama? Auriverde? Podcast. Podcast. A CNN está dizendo o seguinte, a cúpula nacional do PT avalia que o presidente Lula teria mais chance de ser reeleito se disputar a presidência com o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. Fontes petistas ouvidos pela CNN entendem que as pesquisas apontam para o filho de Jair Bolsonaro com rejeição cristalizada em regiões como Sul e Sudeste, e que ele fomentaria uma polarização política, o que pode favorecer o petista. A mesma avaliação não é feita, por exemplo, quando o adversário é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Para dirigentes da legenda, Tarcísio teria potencial de atrair siglas de centro, como PSD e MDB. Segundo mais relatos feitos à CNN, a avaliação já foi compartilhada com o presidente Lula, que, lembrando, no início dessa semana fez questão de elevar o tom contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Ou seja, nas palavras, Pitoli, de um desses assessores presidenciais, essa crítica que o presidente Lula fez, que nós trouxemos aqui na Auriverde assim que aconteceu, demonstra que o petista já escolheu seu adversário. Em entrevista à imprensa, Lula chamou Eduardo Bolsonaro de lambibotas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ou seja, já escolheu seu adversário para as eleições do ano que vem. Se Eduardo for o candidato, segundo essas fontes, é tudo que o presidente Lula quer. Como é que é? Ele quer o Bolsonaro, ele quer Eduardo Bolsonaro. Quem quer? O Lula. Mas... Ele quer, meu. Não, mas peraí. Vamos lá. Primeiro, a CNN reflete o que o sistema quer. Só um detalhe, a CNN agora 16 mil pessoas ao vivo, a Auriverde 20 mil pessoas, tá? O podcast. O podcast tá Uribe, valeu? Tá? Você tá bem lá atrás da gente. Isso porque eu ainda erro conta de matemática, hein? Você imagina se eu acertasse a conta. E tem mais, né? Parece 2 ursos aqui, sem maquiagem. Só o João salva essa emissora. Tirando o João. O João Cavaleiro. Gentleman, Lord. Mas pega lá o pessoal lá com dinheiro do governo federal, terninho, bonitinho. Tá aqui o cara com o pelo na orelha. Tá bom? Valeu? O podcast aqui, né? Cara usando cropped. A diferença é que o podcast... Cropped é aquela calça boca de égua, né? Que vai no meio da canela, né? A diferença aqui, Uribe, que o podcast aqui fala a verdade, né? Pois é. E não usa perfume. Vamos lá. A leitura aí é arriscada, hein? Mas a gente vai fazer com o bastidor que a gente tem. Lembrando que a gente não tem esse bastidor que essa turma tem. Mesmo porque a gente não se entrega a ninguém. Eu prefiro errar na minha análise e não entregar a minha alma do que entregar a minha alma e ficar preso à análise daqueles que vão fazer com que eu diga o que eles querem que eu diga. Essa é a questão, tá? Não sei se eu fui claro, mas vamos imaginar o seguinte, vou me estender aqui um pouco. Borgão, quando a gente vive de bastidor, como a blogueirinha lá, tal, essa turma, vive de bastidor, estou aqui conversando com não sei quem e tal, você há de convir comigo que em algum momento eu vou criar uma relação de dependência com a fonte e vou passar a dizer o que a fonte quer que eu diga. Por quê? Porque as demais fontes vão entender o seguinte, ela só bebe daquela ali, ó. Ela só vai buscar informação ali. Ela que se lasque. Não vou mais passar nada. Então fica meio que dependente. A Auriverde, isso eu posso considerar sorte, destino, cada um chama de um jeito. Por estar aqui no Velho Oeste Paulista, nós estamos a 340 quilômetros de São Paulo. Não tem avião que nos liga a São Paulo. Então, só carro. 4 horinhas de viagem é o que nos liga a São Paulo. Nós estamos a 1.000 quilômetros de Brasília. Não tem avião que parte de Bauru para Brasília. Ou seja, eu tenho 340 quilômetros para São Paulo e um aviãozinho até Brasília. Essa distância nos tira desse roteiro das fontes.
de mandar mensagem, de mandar recado, de discutir, não sei o quê, de marcar um cafezinho, de passar no gabinete. A gente não tem isso. É certo, quando passamos em Brasília, abraçamos os amigos. Como a gente é sempre muito bem recebido por muitos que passam aqui sempre. Ok, mas fonte, trocar mensagenzinha, o que está acontecendo aí agora? Não, nós não temos isso. O que nós temos aqui é uma leitura da situação a partir daquilo que nós temos como experiência, como história, como análise, como filmes que já assistimos, enfim. Então acho que é importante frisar que a gente tem esse perfil. Que o João traz do Lauro Jardim depois do Uribe. Lauro Jardim, o Bolsonaro aponta Eduardo Bolsonaro e Rogério Marinho. Eu vou falar um negócio aqui que eu não queria falar. Não queria do ponto de vista do meu coração, do meu sentimento, da minha sensação. O presidente Bolsonaro colocar 2 cenários onde ele não está, sinaliza que o presidente Bolsonaro deve saber que vai ser preso. Ah, mas isso é óbvio, Pitoli. Não, não é tão óbvio. Eles querem. Agora, para concluir isso e terminar rapidamente isso, o presidente Bolsonaro deve ser preso. Porque ele começa a sinalizar outros nomes que não dele. Quando ele mesmo disse, repetidas vezes, que ele é o nome, que não existe outro nome. Então, Borgo, me preocupa. O presidente Bolsonaro pode estar sabendo de alguma coisa com relação à sua prisão. Só um detalhe. Pois não. Eu não vi ele falando, eu vi ele falando que a eleição é o Bolsonaro. Sim, pode ser Eduardo. Ok. Não, mas bom, pior. Por que ele já coloca o Rogério Marinho? Eu estive com o Rogério Marinho e o Bolsonaro quinta-feira. Sentei na mesa com o Rogério Marinho. Girão do meu lado esquerdo, que é Rogério Marinho do meu lado. É uma pessoa espetacular. Espetacular. Espetacular, de um conhecimento, é fascinante. Rogério Marinho na minha frente. Rogério Marinho do Nordeste venceu uma eleição para o Senado de única vaga no Rio Grande do Norte. Ele conseguiu vencer a eleição com uma vaga para o Senado no Rio Grande do Norte. Então tem força. No Nordeste. Estou vendo do ponto de vista estratégico. E porque o presidente não poderia abandonar Eduardo agora. Que se o pai for preso e nada acontecer, não volta para o Brasil. Não tem jeito, boa. Esse cara vai voltar para ser preso aqui? Com filhos pequenos? Não vai voltar. Certo? Esse é um ponto. Então, minha dúvida. O presidente Bolsonaro sabe que vai ser preso? João, acho que está aí o título, hein? O presidente Bolsonaro sabe que vai ser preso? É uma dúvida. Porque a sentença está pronta, né, Pitoli? Sim. Vamos. Sim, mas, o Bogo, eles vão precisar de estratégia. Por que eles vão precisar de estratégia? Por exemplo, vejo eu. Ele não pode ir para um presídio. Ele não vai para um presídio. E por que ele não vai para um presídio? Ele não vai para um presídio para não causar comoção. Não que o mecanismo não queira. Não, o mecanismo quer matar o presidente. O presidente já deu uma facada no presidente. Mas se prenderem o presidente, o que acontece comoção nesse país? Para o país, certo? O que vai dar? Vai dar uma domiciliar, uma preventiva, tira das redes. Por isso a censura, por isso esse julgamento para aniquilar. E não só o presidente tirando das redes o presidente, nós... Contato com o Valdemar, contato com não sei quem, só vai poder receber o advogado. Vai vir isso aí. Quem se manifestar nas redes sociais, na cabeça do mecanismo, eles vão falar que está praticando desinformação e vão derrubar também as redes sociais. Ou seja, a mordaça do sistema. Tá feito, tá feito. Então, surge essa dúvida. Só que vejo esse cenário, né? Então, o presidente pode saber que a prisão vem. Caso não aconteça nada no meio do caminho, a prisão vem. Uma prisão que não vai ser uma prisão comum, vai ser uma prisão domiciliar, qualquer coisa do tipo, porque senão para o Brasil. E aí Rogério Marinho, por ser do Nordeste, porque se prender o presidente, Eduardo não volta. Uribe. Isabel Neves e Uribe. Mega. É mesmo? Eles fizeram essa... O Pingo, o do João. Ele não quer deixar eu falar hoje. Não, isso é censura. O que é? Você tá votando com o Supremo, Pinguim? É a Isabel Mega e o Gustavo Uribe.
Ah, o Zanin ligou para você? Desculpa, João, eu não entendi. Isabel Mega e Gustavo Uribe. Tá. A turma da CNN está no discurso do sistema, hein? Atenção. Não estou dizendo que está alinhado, que faz parte, mas é o discurso do sistema, hein? O discurso do sistema é exatamente esse. Tá? Se é que você me entende. João, resgata para mim, por quem chegou agora. O que diz a Mega e o Uribe, por gentileza, com relação a essa análise, João? Eles estão dizendo que ouviram parlamentares do PT dizendo que o presidente Lula já sinalizou uma preferência para enfrentar Eduardo Bolsonaro nas eleições de 2026. E quem é o Tarcísio nessa? Eles dizem aí. Eles dizem que, caso o Tarcísio concorra, o presidente Lula acaba correndo um certo risco de perder, porque ele atrai mais partidos do Centrão. Ok. Posso fazer Dentre eles o MDB e o PSD. Vou fazer só um... PSD Kassab, né? Só um adendo aqui. Não sei se vocês perceberam, passou desapercebido isso na imprensa nacional. Na oitiva do Tarcísio, quer dizer, no depoimento do Tarcísio no Supremo como testemunha, o Alexandre de Moraes e o Gonê, procurador-geral da República, não fizeram perguntas ao Tarcísio. Não questionaram o Tarcísio na condição de testemunha. Eu não vi isso. Só o advogado de defesa que arrolou o Tarcísio. Nem o Gonê, nem o Alexandre de Moraes fizeram perguntas ao Tarcísio. O que isso aí quer dizer, Borgo? Sei lá. É interessante. Agora, alinhado a Baleia Rossi e a Kassab, né? Então, a CNN, ou os analistas, né? A Mega e o Uribe, é melhor tratar dessa forma, os analistas, não a emissora, dão um sentido, né, para essa disputa que o sistema quer. É isso que o sistema quer. E tendo como fato consumado, então, porque a matéria que o João leu coloca que o presidente Bolsonaro teria colocado, autorizado ou consentido com a inclusão do Eduardo e do Rogério Marinho. Então tem o consentimento, nós estamos fazendo essa análise, né, Pitoli? A partir de uma fala do Lauro Jardim, mencionando que o presidente autorizou colocar esses dois nomes. É complicado isso aí porque eu não tenho confiança, né, em Lauro Jardim, mas levando como verdadeira a notícia de que o presidente Bolsonaro consentiu ou indicou, enfim, tá? Porque eu ainda prefiro ter a certeza que realmente o presidente Bolsonaro, no mínimo, se não indicou, tenha consentido com essa pesquisa, com a indicação desses nomes. Porque, pelo que nós conhecemos e o pouco de informação que nós temos e a leitura que fazemos, né, eleição sem Bolsonaro é golpe. Era o que eu ia dizer agora. Lembrando que a gente ainda defende essa, hein? Eu defendo essa, Borgo, nós vamos até o fim nessa defesa. Tá? Qualquer eleição, qualquer cenário ano que vem, sem Bolsonaro... é golpe. Totalmente. Totalmente. Agora, totalmente. se o Bolsonaro falar, não sou eu. Não, cansei. Cansei. Porra, tô com setentinha, quero cuidar da Laurinha. É o Eduardo. Vivi a Michele, tá. Aí é a eleição com o Bolsonaro, é o Eduardo. Ok. Então o presidente indicou agora o mecanismo... tirar do jogo. Ó, presta atenção se realmente for verdade essa informação do Lauro Jardim a respeito do Rogério Marinho. Daqui a pouco vai começar a paulada em cima dele. O mecanismo vai para cima. O mecanismo não quer o Eduardo. O mecanismo não quer o Jair Bolsonaro. Não. O Lula pode até querer, por quê? Porque o mecanismo também não quer o Lula. Tá? O Lula é um joguete, é uma marionete para cumprir tabela ali no projeto do mecanismo. O Lula quer o Eduardo, pode até querer. Vai ver que o Lula cobrou os 4 anos de poder também. Tá bom, sai da cadeia, faça o que vocês querem e fica 4 anos. Bom, né? Né? Mas o mecanismo também não quer o Lula. E talvez o Lula entenda que seria interessante o Eduardo Bolsonaro para ter a polarização aonde ele continuaria no jogo. Tá? Agora, tirando o Eduardo Bolsonaro, o mecanismo tira essa polarização e não tem o porquê o Lula continuar nesse jogo. Então, provavelmente, vem um nome aí de direita, pomposo, cheiroso, limpinho, né? E aí entra todo mundo naquela, é a direita. Não. Eleição sem Bolsonaro é golpe. Essa é a realidade que nós estamos passando. E, enfim...